Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar nosso estudo dessa quarta-feira. Primeiramente, fazendo a leitura do Salmo 95. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus irmãos, esse salmo nos ensina, nos convida a louvar a Deus, a reconhecer as grandes obras das suas mãos, a reconhecer o que Ele tem feito por nós. Finalzinho do salmo, perceba que o salmista diz que não foi assim com aqueles que no deserto peregrinaram e não creram. Eles não receberam o descanso da parte do Senhor. Ouçamos a voz do nosso Deus, atendamos ao seu chamado, louvemos a Ele e desfrutemos daquilo que Ele tem nos dado. Reconheçamos o que Ele tem feito por nós. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Louvado é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus grandioso, tu és o Deus bendito, supremo, excelso, soberano. Tu és o Senhor dos senhores, Criador dos céus, Criador da terra, dos mares e tudo o que neles há. Tu és aqueles que dá vida, aquele que busca aqueles que são seus, aquele que tem dado provas de quem o Senhor é e de quem o Senhor ama. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o nosso desejo, o nosso deleite seja louvá-lo, seja adorá-lo. Que a nossa grande ambição na vida seja de fato nos deleitar no Senhor, porque para isso que nós somos feitos. Abre os nossos olhos, Senhor, e o nosso coração para que nós não sejamos parados por aquilo que não é importante. Que nós não fiquemos parados diante da tua grandeza, mas que nós possamos contemplá-lo com alegria e desfrutar das suas bênçãos. Olha para nós, Senhor, ser propício a nós, pecadores que precisamos do Senhor. Louvado seja o teu nome, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso primeiro momento de cânticos, em espírito e em verdade, né? É isso? É isso. Vamos colocar em pé e louvemos a Deus em espírito e em verdade. Em
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Pode se sentar, meus irmãos. Muito bem, estamos chegando ao fim, hein, da nossa série de estudos dos improváveis aqui. Faltam poucas quartas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre... Não, faz 2 semanas, né, que nós falamos sobre 3 personagens, né? Aí, semana passada, nós falamos sobre Judas Iscariotes. E hoje nós vamos falar sobre 2 mulheres, Marta e Maria, né? Trabalho e adoração.
Nós vamos ver um pouco sobre cada uma dessas mulheres e o que caracterizava cada uma delas, né? O que fica marcado nas histórias, nos relatos bíblicos a respeito delas para nós, como nós temos uma tendência, às vezes, natural, né? De falar, puxa, uma só faz as coisas erradas, a outra só faz, na outra sim é que faz as coisas certas, mas vamos ver essas duas irmãs tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Deixa eu só pegar uma... Tem uma Bíblia sobrando em algum lugar? Tem. Mas aí você vai ficar sem aqui, né? Ah, tem. Obrigado, você. Obrigado. Vamos só os primeiros versículos aqui para a gente acompanhar. Essas duas irmãs faziam parte, né, de uma família, né, e que eu estou chamando aqui de uma família harmoniosa. Se você abrir aí a sua Bíblia em João, capítulo 11. O capítulo 11, nós vamos depois explorar ele um pouquinho melhor. Ele vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, né? Uma passagem importante que a gente conhece, mas que tem muita coisa a falar sobre essa família. Se você olhar o versículo de número 5, diz lá que, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, né? Poucas vezes a gente tem uma declaração tão enfática e tão bonita assim, né? Jesus amava. Bom, mas alguém vai dizer assim, mas Jesus não amava todo mundo, né? Sim, de uma certa maneira, né, existe uma forma que Deus ama todo mundo. Existe uma forma que Deus ama os seus eleitos, ama de maneira salvífica. Mas não é curioso que algumas pessoas, Jesus tinha uma proximidade tão grande com essas pessoas. Lembra de João? Né? João é o discípulo a quem Jesus amava. Né? Ele não amava os outros 11? Inclusive Judas, ele os amou até o final. Sim, mas percebe? Alguns parece que têm uma proximidade maior, né? E diz que Jesus, não é que, no caso de João, ele mesmo diz, olha, eu me sinto como o discípulo que Jesus amava. Mas aqui o João está dizendo a respeito de que Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro, né? Então o que a gente percebe é que essa família é uma família privilegiada. Primeira coisa que a gente percebe, uma família privilegiada, uma família amada por Jesus. Que privilégio, meus irmãos, não é? Se nós parássemos só aqui e meditássemos sobre que grande privilégio é esse. Quem é que precisa de mais alguma coisa a não ser isso? Que Jesus ame sua família. Não é? Precisa de mais alguma coisa, não precisa de mais nada. Que família abençoada. E aqui a gente percebe algumas coisas, né? Por que Marta vem primeiro aqui na lista? Qual que é o que vocês acham? Porque ela é mais velha? Alguém tem mais alguma sugestão a respeito do porquê? Essa é a primeira coisa que a gente pensa, né? Provavelmente Marta é a mais velha, né? O John MacArthur fala que talvez ela fosse até viúva, mas aí vai muito além, né, mas provavelmente ela... E se é isso, Lázaro é o quê? É o caçulinha, né? É o caçula com quem as irmãs vão se preocupar tanto quando ele está prestes a morrer e, por fim, ele morre, né? Então, provavelmente, Marta, mais velha, Lázaro, mais novo. É uma família muito hospitaleira, porque se você olhar, pelo menos nós temos 3 vezes registradas nas Escrituras em que eles acolhem Jesus. Então você tem lá em Lucas 10, vamos dar uma olhadinha lá no capítulo? Não vamos ler não, nós só vamos passar os olhos ali para ver do que se trata. Lucas 10. Vai lá no versículo 38. Acharam? Vamos lá. Acharam, né? Ali do 38 ao 42, daqui a pouco nós vamos ver o texto com mais tranquilidade, mas esse primeiro momento é aquele momento famoso, né? Em que Jesus está lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, e aí
você tem Marta toda ocupada, né? E Maria ali sentada aos pés de Jesus ouvindo, e aí Marta fala, Senhor, o senhor não vai falar para minha irmã me ajudar aqui? Né? Só eu trabalho, ela está aí sentada. Né? Então, veja, Jesus está lá na casa deles. João 11, né, que é onde nós estávamos até agora lá, vendo, nós vimos o versículo de número 5, mas é o episódio da ressurreição de Lázaro. Então, lembra, Jesus está longe, eles mandam buscar Jesus, Jesus se demora, né, e quando ele chega, Lázaro morreu. Né? E aí primeiro ele fala com uma irmã, depois ele fala com outra irmã, depois ele fala, me leva onde vocês o sepultaram. Então perceba que ele vai até a casa deles de novo, né? Mais um episódio. E depois eu marquei ali João 12. Se você vê o comecinho de João 12, já fala ali, né? Provavelmente o título editorial que você tem aí é Jesus ungido por Maria em Betânia. É a casa de Lázaro. Né? Então, pode ver o versículo 1, diz, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ele volta para a casa deles de novo. Então, percebam que é uma família realmente que tem um relacionamento íntimo com Jesus. Tem uma proximidade muito grande. Jesus amava essa família e pelo menos por 3 vezes ele se hospeda, ele passa um tempo lá com eles em momentos muito marcantes. Né? Aquele primeiro de Lucas 10, onde a gente... Talvez seja a passagem mais conhecida, né, que diz respeito a Marta e Maria, depois a própria ressurreição do caçula, e agora a gente vai ver depois, né, em João 12, aquele episódio em que Maria unge os pés de Jesus, né, e com seus cabelos seca também os seus pés. Então, uma família muito bonita, uma família muito harmoniosa, e esses são os 3 momentos ímpares. Né? O primeiro texto lá de Lucas 10 vai mostrar 2 irmãs diferentes, com temperamentos diferentes. Uma é ativa, uma é prática, uma é aquela que vê as coisas que tem que ser feitas e sai fazendo. Né? Você conhece alguém assim? Não precisa apontar nem... Você conhece alguém assim? Você conhece, não conhece? Conhece. Prática. E a outra? Contemplativa. Não é? Aquela que gosta de parar e refletir, ficar olhando. Não é? E, geralmente, a prática não tem paciência com a contemplativa, né? Não é? E, geralmente, a contemplativa fala assim, mas por que você está assim? Por que tanta pressa? Né? Calma, né? As coisas não vão acabar hoje. Mas elas têm intenções iguais. Cada uma, a seu modo, quer servir a Jesus. Se você olhar para esse episódio lá, quando Jesus está lá na casa delas, e uma está atarefada e a outra está ali só sentada ouvindo Jesus, cada uma delas quer servir a Jesus, mas de uma maneira diferente, cada uma a seu modo. Né? E há decisões, olha só, nesse episódio você aprende isso, há decisões mais acertadas que outras. Mesmo que a nossa intenção seja melhor, servir ao Senhor. Não é curioso isso? Essa passagem nos ensina isso. Tem coisas boas, mas tem coisas melhores. Né? Dá para você lembrar desse episódio? O próprio Jesus fala isso para Marta, não fala? Sua irmã escolheu a melhor parte. Não é? Qual que era a melhor parte? Sentar aos pés de Jesus. Né? Era ruim servi-lo lá, botando a mesa? Não, não era ruim. Mas tem coisa boa e tem coisa melhor ainda. O segundo momento lá de João 11, né, da ressurreição com Lázaro, nós vemos o seguinte, ambas as irmãs foram consoladas por Jesus. Veja que Jesus amava essa família mesmo. Né? Primeiro ele encontra a primeira e depois ele vai até a segunda. Né? E a segunda vai falar assim, o Senhor te chama, vai lá. E ela estava lá sozinha, né? E Jesus tem uma palavra de consolo para cada uma delas. O momento talvez mais intenso da vida dessas irmãs, Jesus estava presente. No momento talvez de maior tristeza e decepção. A gente percebe isso pelas palavras delas, não é? Quando elas falam, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Né? Que tristeza, que decepção. Puxa vida, Senhor, o Senhor não podia ter chegado antes? E aí elas vão aprender algo, né, maravilhoso nesse momento da vida delas. E apesar de amarem verdadeiramente Jesus, elas não conheciam ainda profundamente, porque na cabeça delas, agora não adiantava mais nada. Não é? Agora Lázaro morreu, Senhor.
Agora o senhor chegou tarde demais. Eu cria que o senhor conseguiria impedi-lo de morrer, mas agora que ele morreu, o que o senhor pode fazer por ele? Então veja, elas amavam Jesus, mas elas não conheciam Jesus como deveriam conhecer ainda, né? E aqui a gente percebe muitas coisas. Não é assim conosco? Veja, é um fato, mas não deve ser visto como um demérito no sentido assim, então não adianta amar a Jesus. Não. A fé em Jesus, ela independe do quão sofisticada é a minha teologia. Provavelmente nós todos conhecemos pessoas extremamente simples. Extremamente simples. Esses dias eu ouvi um questionamento era um entrevistador falando com um pastor, e ele falava assim, mas tantos pastores praticamente analfabetos, ensinando as igrejas por aí, o que o senhor me diz a respeito disso? Eles não deveriam ter um mínimo preparo para poder ensinar a Bíblia para o povo? Eu falei, o que será que agora esse pastor vai falar, né? E ele falou assim, é verdade, mas tem uma coisa que esses homens têm que doutor nenhum tem. O Espírito Santo de Deus usa essas pessoas de uma maneira incomparável. E é nesse lugar onde o analfabeto ensina o doutor. E muitas vezes é isso que acontece, né? Essas mulheres não conheciam direito Jesus. Tinham uma fé, como nós já falamos aqui em outro episódio, deficiente. Mas elas amavam o Senhor e confiavam nele. E no terceiro episódio, olha só que curioso, né? Lázaro está à mesa com Jesus. Olha só, ele que tinha sido já ressuscitado, agora ele está sentado à mesa com Jesus, comendo junto com o Senhor. E Marta, adivinha? Servia. Nesse episódio, rapidamente aparece assim, e Marta os servia. De novo, Marta está lá envolvida com as coisas. Então parece que assim, nesse episódio, nós não vamos ver reclamação de Marta. É curioso, né? Naquele primeiro de Lucas 10, ela olha para o Senhor e fala, Senhor, o Senhor não vai falar nada para minha irmã? Só eu trabalho aqui? Mas aqui, de novo, ela está servindo. E Maria está fazendo o quê? Ungindo os pés de Jesus. Mas não tem reclamação da parte de Marta. Parece que ela entendeu, né? Que elas servem ao Senhor de maneira diferente. Então, são 3 momentos, assim, ímpares, diferentes, singulares na vida dessa família. Nós vamos ver agora como que esses momentos podem ser vistos como exemplo de adoração e serviço na vida dessas 2 mulheres. Então vamos ler aquele momento marcante da ressurreição. Opa, me ajudem aí, meu irmão. Falhou aqui. Obrigado. Aquele momento marcante que está lá em João 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, né? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Nós lemos esse texto semana passada por conta de Judas, lembra? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, esse momento é um momento culminante, né? Quer dizer, dos 3 momentos, esse é o último. E parece que o ato de adoração de Maria é o mais marcante de todos, né? Ela pega, então, o dinheiro de 1 ano de salário, e ela pega esse dinheiro em perfume, em bálsamo, e derrama nos pés de Jesus, né? E seca com os seus cabelos. Esse texto que nós lemos, ele não fala, né? Mas eles não estão aqui na casa deles. Eles estão na casa de Simão o leproso. É curioso isso, né?
Veja, a casa de Simão leproso, Simão não é mais leproso, porque senão ele não estaria na casa dele, estaria fora dos arredores da cidade. Mas o apelido pegou. Se fosse hoje, essa família estava cancelada, né? Chamar Simão de leproso, sendo que ele não é mais leproso, né? Não pode. Mas o apelido pegou, ele é Simão, aquele que era leproso. E Jesus está na casa dele. E ali, nesse momento, ele então se senta. E estando ali, comendo, né, a gente vai ver exatamente o desenrolar dessa história. Mas até nesse momento, o que a gente vê? Esse ato profundo de adoração de Maria. Ela que já tinha se deleitado em sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo, agora ela não se contém. Ela pega um perfume caríssimo, enche a casa com aquele perfume, porque ele foi derramado nos pés de Jesus, e ela seca os seus pés com o seu cabelo. Mas sabe o que a gente aprende? Eu não sei se você já percebeu isso ou se ficou confuso, mas tem um outro episódio muito parecido com esse, onde uma mulher também unge os pés de Jesus. E não é a Maria, irmã de Marta. Esse outro episódio está lá em Lucas 7, do 36 ao 50. E lá nós lemos assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entretanto, na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Perceba, aqui não é Maria, a irmã de Marta, aqui é uma mulher, né, que depois vai ser identificada, uma mulher pecadora. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, eu confundi, né? Aqui está o Simão. E disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Um devia 500, o outro devia 50. Perceba que, neste episódio, uma mulher pecadora também unge os pés de Jesus. Está percebendo que tem muita similaridade com aquele caso ali de Marta, né? Parece que ela está repetindo aquele ato. Lá uma mulher pecadora, lá alguém reclama e fala, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E aí ele faz essa pergunta, olha, né, um credor tem uma pessoa que lhe deve 500 e outra que deve 50, ele perdoa os dois. Quem dos dois vai amar mais esse credor? Vamos fazer um suspense aqui. Tem um outro momento marcante também na vida deles, que é aquele de Lucas 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Percebe? A casa é de Marta. Por isso, né, provavelmente a casa é dela, não é a casa dos pais que ficou para ela. Provavelmente ela pode ser mesmo que ela fosse uma mulher viúva. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Meus irmãos, 2 momentos marcantes aqui, né? Primeiro, aquele momento depois da ressurreição de Lázaro, em que Maria vai ungir os pés de Jesus com um perfume. Outro momento marcante, onde aqui nós lemos que Jesus chega na casa deles, né, e Marta, toda preocupada em servir, reclama com o Senhor da sua irmã, e ele fala, mas ela escolheu a melhor parte.
O primeiro momento marcante tem um paralelo com aquela outra mulher, aquele outro momento, aquela outra situação, onde ela também ungiu os pés de Jesus. A continuação daquele texto diz assim: respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que mais perdoou. Né? Quem vai amar mais o credor? Eu suponho que seja aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Meus irmãos, o que tem de comum nesses 3 episódios, né? No episódio em que Marta está atabalhoada ali, ela está preocupada em servir Jesus. Mas esse homem não se preocupou nem sequer em dar água para lavar os pés de Jesus, nem o cumprimenta com um beijo, nem unge a sua cabeça. Mas percebam que Marta está preocupada com isso, em receber o seu anfitrião da melhor maneira possível. Aquele homem não ungiu Jesus, mas aquela mulher pecadora ungiu, tal como Maria também. Perceba que nós temos um episódio dessa mulher pecadora, onde as 2 coisas que aquelas 2 irmãs fizeram estão presentes. A preocupação com receber Jesus. Meus irmãos, pensem, o Senhor Jesus vai entrar na nossa casa. Gente, Jesus vai vir hoje aqui. E o Simão não estava nem um pouco preocupado, nem ofereceu água para que ele limpasse os seus pés diante da caminhada, nada, não estava preocupado com nada. Parecia que era só mais um visitante qualquer. E o que a gente vê naquelas 2 irmãs é que as 2 estavam preocupadas em servir e agradar o Senhor. As 2 tinham um legítimo desejo de vê-lo bem cuidado, bem recebido. Assim como aquela mulher pecadora também. Percebam que aquela mulher pecadora adorou o Senhor também, como fez Marta, como fez Maria. Fez muito mais do que aqueles homens fariseus que conheciam a lei poderiam fazer. Marta e Maria amavam o Senhor, como aquela mulher pecadora também amava. Não é? É curioso perceber essas semelhanças entre 2 episódios com personagens diferentes, mas que têm uma lição semelhante. Amar a Jesus e desejar servi-lo. Como tem sido a nossa relação com o nosso Senhor? É só mais uma visita que Ele nos faz? É só mais uma vez que nós vamos vê-lo? Nós o tratamos como quem? Como é o nosso amor pelo nosso Salvador? E aí a gente vê algumas lições que nós podemos aprender com isso. Primeira coisa é preferir o próximo do que a si mesmo. Um coração de servo pode apresentar falhas, atitude crítica e irônica. Veja, Marta amava o Senhor. Mas mesmo amando o Senhor, ela escorregou ali naquele primeiro episódio, porque quando ela viu que Maria estava ali aos pés de Jesus, ela teve uma atitude crítica. Como pode? Como assim? Eu aqui trabalhando, me esforçando, me cansando e minha irmã ali parada e só ouvindo. E pessoas que são ativas e que têm a melhor das intenções ao servir Jesus, eventualmente podem ter falhas como essa. Pessoas que estão sempre prontas. Não é uma bênção ter uma pessoa assim? Alguém que está sempre disposto a fazer o que tiver que ser feito. Meus irmãos, nós somos abençoados por pessoas assim.
Somos ou não somos? Você conhece alguém assim? E você é abençoado por gente que está sempre pronta para servir. Isso é muito bom. No entanto, essas pessoas têm que tomar cuidado com o seu coração. Porque quando elas olham para alguém que não é como ela, muitas vezes ela tem essa atitude crítica. Poxa, por que fulano não é como eu? Por que ela também não está se esforçando como eu estou? Por que ela não está fazendo as coisas que eu também estou? Cuidado. Né? Ela foi irônica. Senhor, o senhor não vai falar nada? A culpa, no final das contas, é até de Jesus. Ela está chamando a atenção, é de Jesus. Só eu estou vendo isso aqui, Jesus, o senhor não está? Será que o senhor não percebeu que só eu trabalho aqui e a minha irmã não faz nada? Não é? Cuidado que nós temos que ter. Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O senhor não tem dó de mim, Senhor? O senhor está perdendo alguma coisa aqui, né? Na verdade, meus irmãos, o coração de Maria estava no lugar certo, não é? Marta tem a melhor intenção. É bom servir a Jesus. Simão não fez isso. Marta fez. Mas o coração de Maria estava num lugar melhor. Ouvir o Filho de Deus e adorá-lo era o melhor uso das energias de Maria. Marta estava gastando as suas energias, cuidando da casa, para receber Jesus. É bom, alguém precisa fazer isso, é verdade. Mas será que todos os meus esforços deveriam estar nisso? Será que eu não estou priorizando aquilo que não é prioritário? E é isso que Jesus fala. Ela escolheu a melhor parte e só tem uma. Percebe? O coração de Maria estava no melhor lugar que podia estar. Preferir o próximo do que a si mesmo. Preferir Jesus do que a nós mesmos. Essa é a lição, a primeira lição que a gente tira ali. Né? A crítica de Marta, meus irmãos, no final era uma expressão terrível do seu próprio orgulho. O senhor não vai fazer nada? É justo que eu faça tudo sozinho? Percebe que no final das contas, alguém que ama Jesus pode ter o coração assim. Nós não estamos livres disso. A segunda é preferir a adoração ao serviço. Servir é bom, servir é importante, servir é necessário, mas tem uma coisa melhor, é adorar. Né? O coração, não sei o que foi parar, como é que foi parar esse acento aí, tá, meus irmãos? Desconsiderem ele. O coração humilde e obediente de Maria era um presente bem maior para Cristo do que a mesa bem arrumada de Marta. Já parou para pensar nisso? Gente, é bom ter uma mesa bem... Não, vamos abrir um parênteses aqui. É bonito uma mesa bem arrumada, não é? É sinal de capricho, é bonito. Mas aqui nós estamos falando do fato de que o Senhor está na sua casa. E aí você vai querer arrumar a mesa mais bonita ainda. Não vai? E se você puder fazer isso, faça. Mas não fique o tempo inteiro polindo os talheres, enquanto o Senhor está falando e você não está ouvindo. Ele está lá. Percebe? Ele está ali. O coração humilde e obediente de Maria era um presente bem maior para Cristo do que a mesa bem arrumada de Marta. Quer ver o paralelo fácil? Né? É você pensar num filho seu. Não é? O que você prefere quando você está falando com o seu filho? Que ele pare e preste atenção no que você está dizendo? Ou que ele se preocupe em limpar a mesa onde você está sentado? Não, para, olha para mim. Não é? É isso, Senhor, é isso. Para, olha para mim. Tudo isso é muito bom. Melhor ainda é quando você para e se deleita no Senhor. Não foi isso que nós cantamos? Em espírito e em verdade, né? É isso. Sempre que se coloca as boas obras acima da doutrina sadia e da adoração verdadeira, também se estraga a qualidade das boas obras. É impressionante isso. Muito cuidado nós temos que ter com isso aqui. Essa é uma outra lição importante. Porque tem muita gente que tem os olhos abertos para as coisas que precisam ser feitas. E essas pessoas são importantes porque, às vezes, outras pessoas têm os seus olhos fechados para isso. E precisa de alguém que fala, opa, mas tem algo que precisa ser feito. É importante. Mas quando você faz as coisas sem
sem um fundamento saudável, sadio, da boa doutrina, da boa palavra, geralmente a gente estraga a qualidade das boas obras. Boas obras têm que ser feitas sobre boa palavra, sobre boa doutrina. Tem muita religiões pseudo-cristãs que fazem muitas boas obras, mas em cima de uma doutrina enganosa, de modo que isso não pode, à luz da Bíblia, ser chamada de boa obra, porque boas obras foram preparadas de antemão pelo próprio Senhor Deus, para aqueles que Ele chama poderem executá-las. Isso é boa obra. Então, cuidado com o coração agitado de querer fazer porque tem que ser feito. Cuidado. Cuidado, tem a hora certa de fazer e o jeito certo de fazer. Adoração é o que há de mais necessário, né? Adoração é o que há de mais necessário para a igreja. Por que nós devemos evangelizar? Evangelizar não é a missão última da igreja, não é. Não é. A missão última da igreja é adorar. Nós evangelizamos para que mais pessoas adorem, para que mais pessoas reconheçam o Deus que deve ser adorado e atendam ao clamor que está lá no Salmo 95 que nós lemos no início. Vinde e adoremos. Essa é a missão última e maior da igreja. Que mais pessoas se juntem para reconhecer, louvar e adorar o Deus verdadeiro. E uma outra lição: preferir a fé às boas obras, não é? O que nós fazemos é fundamental, porque é a prova de que a nossa fé é viva e real. Tiago fala sobre isso. Mas a fé precisa vir primeiro e precisa ser a base para as obras verdadeiras e duradouras. Veja, o que fazemos é fundamental. Ninguém está dizendo que as obras são dispensáveis. Não é isso que está sendo dito. Não é essa lição que se aprende de Marta e Maria. O que se aprende é que, apesar de ser fundamental, tem que vir e crescer sobre a base da fé. Imaginamos que o que fazemos para Cristo é mais importante do que aquilo que Ele fez por nós. Quando você desconsidera a fé e você prioriza as boas obras, é isso que você está exprimindo. Parece que o que eu faço para Deus é mais importante do que aquilo que Ele faz por mim. E não é. Você só faz porque Ele fez primeiro. Você só ama porque Ele te amou primeiro. Você só vai a Ele porque Ele veio primeiro em sua direção. Então, o que nós fazemos para Deus, como nós servimos o Senhor, é muito importante. Mas não coloque isso acima do que aquilo que Ele fez por você. Porque aí as boas obras começam a ficar prejudicadas diante de tudo isso. Lições para hoje, meus irmãos. E aí eu tenho um pequeno videozinho aqui. Preciso que... Isso. É um vídeo curtinho. É um curta-metragem da Pixar. É uma animação. Pois é. Sem uma palavra, né? Mas dá para aprender algumas coisas aqui, né? Até uma coisa bonita, até um dom, né? Como poder tocar, como poder fazer uma coisa bonita, pode ser transformado numa coisa feia, não é? E perceba que quando o filminho aqui nos mostra, né? Que a disputa entre eles acaba fazendo com que os dois percam, não é? De uma maneira, você pode enxergar um paralelo com essas duas irmãs. Pessoas ativas e pessoas contemplativas não precisam competir entre si. Não devem fazer isso. Porque Deus chama pessoas diferentes, de fato, como nós temos visto até aqui. Não é? E quando a gente bota essa ação acima da nossa fé, a gente transforma coisas bonitas em coisas feias, como nós podemos ver. O que nós podemos aprender hoje? Deus usa todo tipo de pessoa. Você pode ser do tipo ativo, do tipo prático, pragmático, no bom sentido da palavra, não é? Você pode ser assim e Deus pode usá-lo, e Deus tem usado pessoas assim. E nós temos provas de muitas pessoas que são assim. Há sempre um cuidado a se ter.
sendo você prático ou sendo você contemplativo, né? Se o prático tem que ficar atento para não encher o seu coração de orgulho, o contemplativo também tem que se perceber se não está usando de autocomiseração muitas vezes. Eu sou um coitadinho, eu sou um pobre coitado. Marta tinha um coração de serva. Marta era serva, não é? E tinha uma capacidade rara para trabalhar. Meus irmãos, como a igreja precisa de pessoas assim, que realmente amem estar na presença de Deus e adorá-lo. Perceba que esse ato de Maria é um ato de adoração, sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo e se alegrar nele. Não é para isso que nós somos feitos? Para nos deleitar no Senhor. Não é? É isso que o motivo pelo qual nós somos feitos. Personalidades mesmo opostas podem glorificar a Deus e edificar uns aos outros. Os dois homens de uma banda, né? Como é que é? A banda de um homem só, né? Esse é o título do filminho. A banda de um homem só. Duas bandas, dois homens completamente opostos. Não precisam rivalizar entre si. Podem os dois glorificar a Deus e serem edificados um com o outro. Assim é o povo de Deus. Assim era Marta e Maria. Assim era essa família privilegiada, harmoniosa que Jesus amava. E ele continua a chamar pessoas assim, totalmente diferentes, tão incomuns, tão improváveis. E ele continua abençoando as pessoas para que ele seja servido e para que ele seja adorado. Que nós nos miremos no exemplo dessas duas irmãs, né? Geralmente a gente fala assim, só Maria acertou, mas Marta tem muitas qualidades também, né? Melhor parte, realmente, quem escolheu foi Maria, mas não se pode falar que Marta não fez nada para o Senhor, pelo contrário, né? Ela era, de fato, uma serva abençoada. Por isso, meus irmãos, se nós começamos a andar nesse caminho, não volte os seus olhos para trás. Se você é pragmática, prática, ativa, não volte seus olhos para trás. Continue firme servindo ao Senhor. Se você é contemplativo, se você é reflexivo, continue firme. O Senhor chama pessoas diferentes. E nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Pedir para que os irmãos já venham à frente. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas a primeira vez que eu ouvi essa música, eu ouvi de um pastor que pregava e ouvi um CD de pregação ainda, olha que coisa velha. E eu lembro que ele falou isso, que um dia ele estava indo para uma congregação e ele estava muito triste, por muitos problemas. E ele chorava no caminho, no carro, enquanto ele ouvia essa música. E essa música fez ele entender que ele continuava sendo chamado por Deus, que ele continuava sendo servo de Deus e que ele deveria, então, continuar com a sua mão no arado. Vamos colocar em pé?
ao teu redor. Mostra em tua vida as boas novas, tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Pois quem arado põe a mão, trabalho segue perto, em serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Cristo põe a vida, não pode olhar para trás. Posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Em Cristo põe a vida. Senhor nosso Deus, Tu tens chamado as pessoas tão diferentes para Te servirem, de modos tão diferentes. Tem concedido dons tão diversos para o Teu povo, para a Tua igreja, de modo que pessoas que jamais estariam juntas são reunidas debaixo do Teu chamado, da Tua vocação. Louvado seja o Senhor, que agrega debaixo do Senhor, debaixo da Tua bondosa mão, da Tua graça salvadora, pessoas tão diferentes. Pessoas que enxergam a vida de maneira diferente, que vivem a vida de maneira diferente, mas que ao ouvir o Seu chamado, desejam amá-lo e servi-lo. Ainda que de maneiras diferentes, mas com o mesmo propósito. Ainda que com personalidades distintas, mas agora feitas novas criaturas. Ainda com origens e histórias tão diversas, mas agora com um presente e um futuro bem definidos diante do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque fomos chamados para o louvor da Tua glória, para servir-Te, para bendizer-Te, para louvá-lo, para adorá-lo. Ajuda-nos, ó Deus, diante das nossas deficiências, diante da nossa fé tantas vezes vacilante, diante da nossa força tantas vezes deficiente. Ajuda-nos, ó Deus, a bendizê-lo, a louvá-lo, a tributar a honra que é devida ao Senhor, a servi-lo com as nossas forças, mas acima de tudo, a nos deleitar no Senhor. Dá-nos prazer no Senhor, dá-nos alegria no Senhor, dá-nos confiança de que o Senhor é conosco e continuará a nos conduzir e nos levará a bom termo até aquele dia que está reservado para nós. Enquanto isso, Senhor, dá-nos forças para louvá-lo, para engrandecê-lo, para bendizê-lo e para servi-lo com alegria nos nossos corações. É a nossa oração e nós a fazemos em nome do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê alegria de servi-lo e bendizê-lo. Até a próxima quarta-feira.